Boa tarde, pessoal. Meu nome é Pablo Juan Greco. Eu sou um ex-diretor do Conselho de Dirigentes de Instituições de Ensino Superior de Minas Gerais, órgão que nós criamos na época em que eu estava na direção da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG. A pedido do professor, colega, diretor e presidente do Centro Esportivo Virtual, eu queria encaminhar para vocês uma pequena mensagem, primeiro parabenizando pela iniciativa de criar um CONDICEF no Nordeste e desejar a vocês muito sucesso. Nós tivemos na época da implantação e ainda hoje temos bastante sucesso com as ações desenvolvidas dentro do CONDICEF, entre elas uma que foi extremamente importante para todos nós aqui no estado de Minas Gerais, que foi a denominada Convenção das Escolas de Educação Física. E nela nós conseguíamos reunir professores das diferentes áreas de cada uma das instituições e professores convidados, fazendo transmissão direta via internet e também via circuitos fechados para as diferentes escolas, de um evento na qual nós tínhamos conferências, palestras, mesas redondas, apresentação de temas livres, etc. Essa convenção das escolas de educação física, nós tivemos em nossa primeira 600 e poucos alunos participando das escolas do estado de Minas Gerais, que na época eram mais de 30, e no segundo ano nós tivemos 1.100 e poucos inscritos, com mais de 400 trabalhos apresentados de graduação e pós-graduação. Uma outra ação que nós desenvolvimos também na época foram os encontros esportivos. Eram encontros na forma de festival, no qual os alunos dos diferentes cursos participavam da prática esportiva, mas não com a finalidade somente da prática esportiva, quando também nós tínhamos professores dedicados em cada uma dessas modalidades, por exemplo, handebol, basquete, etc., com a qual nós fazíamos reuniões científicas junto com os alunos. Então, se tratava não somente de jogar, integrando as equipes com membros de cada uma das escolas, não era uma escola contra a outra, e sim integrados. As equipes recebiam nomes de fantasia e após os jogos eram tratados temas na área da investigação, temas na área da história, temas na área por exemplo, do treinamento da técnica e da tática referentes a essa modalidade. Análise de torneios internacionais e uma descrição do estado da arte em relação à nossa própria modalidade no estado e como é que ela estava no Brasil e no mundo. Uma outra ação que nós desenvolvimos em conjunto, que não saberia te dizer se está ainda em funcionamento, as mesas temáticas. Nós temos realizado os encontros por modalidades, nas quais, por exemplo, todos os professores da modalidade de handebol se reuniram aqui em Belo Horizonte para a gente discutir sobre grade curricular, sobre literatura, pontos em comum a serem tratados nas diferentes disciplinas, formas de encaminhamento dos procedimentos metodológicos de ensino, metodologia de ensino a ser utilizada, enfim, a gente tentou organizar e estruturar um pacote na qual cada uma das modalidades esportivas tivesse vários elementos em comum, vários pontos em comum, literatura, pontos de pesquisa, etc., de forma tal a criar uma espécie de consenso entre os professores das modalidades e assim desenvolver um programa bastante comum entre todos eles. Uma outra ação desenvolvida dentro do CONDICEF estava direcionada à organização e estrutura curricular dos cursos, tanto de licenciatura como bacharelado. Então, as discussões estavam relacionadas a que tipos de disciplinas iriam dentro de que área específica. Enfim, esses foram alguns dos elementos que nós trabalhávamos na época, início dos anos 2000, com o nosso CONDICEF. Uma outra questão importante é que, uma vez finalizado o mandato dos diretores das escolas, eles passavam a integrar o conselho deliberativo desse conselho de dirigentes, de forma tal que os anos de experiência daqueles que tinham passado por cargos de direção não se perdiam e, ao contrário, eles continuavam aportando e somando nas reuniões, etc., sem voto, logicamente, porque o voto era específico para aqueles que são membros efetivos,
mas todos eles participavam das deliberações de forma tal a gente poder construir uma educação física no estado melhor. Isso depois repercutiu, nós passamos a coordenar também o Conselho de Dirigentes de Instituições de Ensino Superior do Brasil. Assim como foi criado aqui em Minas, paralelamente, um par de meses depois, foi criado em São Paulo, foi criado em Porto Alegre. Em Porto Alegre tinha um nome de AICEP, de Associação de Dirigentes, né? Tinha em Santa Catarina, no Paraná, e agora parabenizo vocês pela iniciativa de criar esse CONDECEF no Nordeste. Fico à disposição e espero que vocês tenham muito sucesso. Meu abraço também, então, ao amigo Laércio pelo convite e pela solicitação para poder dirigir essa pequena e rápida mensagem a vocês. Muito sucesso. Boa tarde.